Amados ouvintes desse canal, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Saudações de nossa parte a todos vocês, ouvintes, que gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus. E nesse momento a gente faz esse convite para a gente fazer a leitura com a meditação em um texto sagrado da palavra do Senhor. Mas antes a gente ora pedindo sabedoria ao nosso Pai Celestial, que é quem tem a verdadeira sabedoria, a única sabedoria para nos dar, a única verdade. E a gente ora e diz assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, abençoa todos nós, Pai, nós que estamos lendo e meditando a Sua palavra, e a todos os ouvintes desse canal, faz eles entenderem e todos nós entendermos, ó Pai, que tudo vem de Ti e a Sua sabedoria chega até a nós com o entendimento da Sua palavra, que a gente saiba o Seu chamado, o Seu projeto de vida para com a gente. Pai Santo, em nome de Jesus a gente te pede que o Senhor nos abençoe e abençoe todos os ouvintes desse canal, aqueles que gostam de ouvir e meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco através de Seu Santo Espírito, dando-nos sabedoria ao Pai para entendermos com o intuito de obedecermos a Tua santa palavra. Amém. Amados e queridos ouvintes do canal, o texto que a gente vai ler nesse momento está registrado na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de João. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 3, do versículo 1 até ao versículo 21. O verdadeiro Natal, que é o Natal espiritual. Título da leitura: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, ou seja, do verdadeiro Natal espiritual, o novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar novamente ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrenas, mas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Amém. Palavra de Deus, meus amados irmãos, como sempre a gente fala, poderosa, infinitamente poderosa, digna da gente ouvir e obedecer, porque é poderosa para salvar todos aqueles que são chamados para crer e obedecer. E é o nascimento verdadeiro, é o Natal verdadeiro, espiritual, é esse, o novo nascimento. A morte da velha criatura pecaminosa, com seus velhos costumes que não agradam a Deus, morre a velha criatura e nasce a nova criatura, o novo homem, o novo ser humano, com novos costumes, para obedecer a Deus em espírito e em verdade e adorá-lo. Estes são os verdadeiros adoradores, são aqueles que nascem de novo, que obtêm o Natal verdadeiro. Porque o Natal verdadeiro hoje da nova aliança é essa. É aqueles que morrem a velha criatura pecaminosa e nasce de novo para servir a Deus em espírito e em verdade, com obediência à palavra de Deus. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para fazer parte do novo corpo espiritual, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é tirada do mundo pecaminoso, porque Jesus veio não para trazer paz à terra, mas veio para causar divisão, tirar um povo do mundo pecaminoso e trazer para fazer parte do seu corpo. Trazer um povo do mundo pecaminoso, dar o arrependimento das obras velhas que não agradavam a Deus e fazer, através de seu Santo Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E este homem, transformado pelo poder de Deus, é os nascidos de novo para fazer parte do corpo de Cristo, o novo corpo, que é o corpo espiritual. Sim, porque o corpo velho da velha criatura é a carne e o sangue que Deus criou, o primeiro corpo humano, carne e sangue, feito do pó da terra. Toda a humanidade faz parte desse corpo feito do pó da terra e que se tornou carne e sangue. Carne e sangue não é do reino de Deus, porque pecou contra Deus. O primeiro homem pecou contra Deus, desobedeceu, e através desse primeiro homem, Adão, toda a humanidade, carne e sangue, pecou contra Deus, e a carne e sangue não é do reino de Deus. Tem que morrer a velha criatura pecaminosa para nascer o novo homem espiritual, para servir a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, que são esses os adoradores que Deus busca para que o adorem. Aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito, como assim falou Jesus. Necessário é nascer de novo para entrar no reino dos céus. Necessário é morrer a velha criatura pecaminosa que obedece às concupiscências carnais que são contrárias a Deus, o pecado. Esses que morrem para a velha criatura e nasce o novo homem obediente à palavra de Deus, esses fazem parte do novo corpo de Cristo, que é a igreja, onde ele é o cabeça. E os obedientes a esse cabeça, que são os membros desse corpo novo,
transformados através do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa boa nova. A boa nova de Jesus é quem transforma as novas criaturas. As antigas criaturas morrem e nascem as novas criaturas para fazer parte desse novo corpo de Cristo, criado por Deus através de Cristo, que é a igreja. É um povo que obedece ao governo de Jesus, que é o cabeça. Então, meus irmãos, como Jesus falou, está falado, verdade é. O verdadeiro Natal para Deus é esse. É o novo nascimento do novo homem, tornar-se nova criatura, nascidos pela água e pelo Espírito. Jesus, a gente sabe, e bem-aventurados são aqueles que creem e confessam que Jesus veio em carne. Jesus, mesmo subexistindo como Deus, ele se esvaziou, tomou sua forma humana, e como homem ele nasceu, filho de mulher, e igual a nós em tudo, só não no pecado, porque Jesus não pecou. Ele assumiu os pecados de todos aqueles que obtêm o verdadeiro Natal, que obtêm o novo nascimento, através do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ensina a ele que nós temos um Deus que devemos submissão a Ele, obediência a Ele, através da palavra, que foi esta palavra que Deus enviou ao mundo para salvar e crer. Salvar todos aqueles que creem e obedecem ao cabeça desse corpo, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, os carnais, para ele, as coisas de Deus é loucura. Mas para os espirituais, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que são transformados pelo poder de Deus, eles entendem a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus nos prometeu, ele faz a gente entender as palavras e os ensinamentos de Jesus como realmente é. Porque as coisas de Deus para os carnais é loucura, mas para os espirituais, que são nascidos de novo, pelo chamado de Deus para fazer parte do corpo de Cristo, corpo dos salvos, para esses eles entendem e sabem o linguajar de Jesus Cristo, nosso Senhor, o linguajar da palavra de Deus. Porém, o que eu digo a vocês, Jesus não deu ênfase à carne e ao sangue. Ele veio em carne e sangue, como a palavra diz. No princípio era a palavra de Deus, a palavra era Deus e estava com Deus. A palavra se fez carne, quer dizer, veio ao mundo e se fez carne como homem. Mesmo ele subexistindo como Deus, ele se esvaziou e assumiu a sua forma humana. Como homem ele teve mãe, como homem ele teve irmãos, como homem ele teve os sentimentos humanos, mas só foi diferente em nós no pecado, porque ele não pecou. Em tudo ele foi igual a nós, mas diferente no pecado, porque Jesus não pecou. Ele veio 100% puro e voltou para a glória 100% puro. Morreu porque assumiu os pecados de todos os que creem e obedecem a palavra de Deus, e para poder, através de seu sangue, como o Cordeiro de Deus que ele é, purificar um povo para fazer a limpeza e purificar para fazer parte desse novo corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Povo espiritual, nascido de novo pela água e pelo Espírito. Esse é o verdadeiro Natal. Como eu disse, digo novamente, Jesus não deu ênfase em tantas coisas da carne. Ele não mandou ninguém comemorar o nascimento dele, segundo a carne e o sangue. Ele instituiu a Santa Ceia, para que a gente celebrasse e memorizasse todas as vezes que, simbolicamente, a gente comesse aquele pão e bebesse aquele vinho, simbolizasse a morte dele, memorizasse a morte dele até que ele venha. A gente memorizar e ser grato a Deus e a Jesus pelo sacrifício dele na cruz. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele disse, será salvo. E quando ele diz, o meu sangue é verdadeiramente bebida e a minha carne é verdadeiramente comida, é concernente à palavra, porque a Santa Ceia
é uma simbologia, é para a gente memorizar o sacrifício dele na cruz por nós. E ele mandou a gente memorizar a morte dele até que ele venha. Ser grato a ele e ao Pai pelo sacrifício dele na cruz, porque foi através desse sacrifício que ele purificou todos aqueles que são chamados por Deus para fazer parte desse corpo da igreja instituída, fundada e edificada por Jesus Cristo, que são a todos aqueles que crê e obedece à palavra de Deus. Porém, meus amados irmãos, ele não deu tanta ênfase à carne, porque a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Ele não mandou ninguém celebrar o nascimento dele em carne, até mesmo porque, como ser humano, ele foi um dos homens mais sofridos. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Como homem, o retrato falado que o profeta Isaías falava sobre ele, autorizado por Deus, dizia que ele não tinha formosura para que ninguém olhasse para ele e almejasse. Mas ele era comparado a uma árvore plantada e crescida numa terra seca, sem beleza, sem formosura, como homem. Mas como Deus, ele é o Rei da Glória. Ele é simplesmente bonito, lindo, como diz e narra lá em Apocalipse, como é que ele vai vir. Ele vai vir em sua glória e sua majestade, todo coroado, com a coroa eterna, não aquela coroa de espinho que os homens deste mundo deu para ele, não mais com aquela submissão, até mesmo respeitando as autoridades humanas, porque toda autoridade é constituída por Deus, mas ele agora vem como Rei da Glória, ele vem para julgar, e vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para vencer o mal, derrotar o mal e deixar só um rebanho do bem, um pastor único que é ele, Jesus Cristo, e um rebanho único que é o rebanho de Deus, para a honra e glória do Pai, levar para a glória. Então, meus irmãos, ele mandou a gente celebrar a sua morte, até que ele venha, com a Santa Ceia, memorizar a morte dele. Mas a carne e o sangue ele não deu tanta ênfase. Até a família carnal dele, ele honrava seu pai e sua mãe, o seu pai adotivo, José, e a sua mãe Maria. Mas a gente vê que ali, quando perguntaram, disseram a ele, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí apontou e disse: minha mãe, meus irmãos, minha família. Ele quis dizer que era a família espiritual, aqueles que ouvem, creem e obedecem à palavra de Deus, que recebem de Deus através dele, de Cristo, o Natal, o novo nascimento, o Natal verdadeiro. Então, a gente sabe muito bem que todo ser humano só é salvo pela graça, como a própria palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, não é mérito humano, para que nenhuma carne, para que nenhum ser humano se vanglorie diante de Deus. Então todo santo é salvo pela graça, toda bênção que a gente recebe de Deus, nós somos agraciados, porque o único mediador de toda graça é unicamente Jesus Cristo, entre Deus e os homens, o único mediador de toda graça, porque Jesus é o dom gratuito de Deus para toda a humanidade, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens de toda graça. O restante dos santos, os salvos, somos salvos pela graça, somos abençoados pela graça e pela misericórdia. O que é que significa graça? Favor imerecível. A gente não merece, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus que Deus escolhe. Não é mérito humano, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, Paulo orou por 3 vezes para Deus tirar aquele espinho na carne dele. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. O Paulo explica que nós somos salvos pela graça. A palavra de Deus diz: pela graça, não é mérito. Maria foi mãe de Jesus Cristo. Muitos dizem que não fosse o sim de Maria. Maria foi programada por Deus, projetada por Deus, ungida pelo Espírito Santo para dizer sim. Maria é uma serva.
Ela arrumou graça, foi agraciada por Deus, como o anjo, quando saudou com ela, disse: Ave cheia de graça, ave cheia do favor de Deus, você foi agraciada diante de Deus. Não foi mérito humano que Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem. Foi uma graça de Deus que ela foi agraciada. E pela graça ela foi mãe de Jesus Cristo, homem. Como ela mesmo diz. Ela reconhece, cheia do Espírito Santo, a sua submissão a Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Como ela, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela. A minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria, mãe de Jesus Cristo, homem, sim. Maria, mãe de Deus, não. Não existe essa inversão de valores mentirosa. De uma criatura ser mãe do Criador. De uma criatura ser pai do Criador. O Criador, que é Deus, é Senhor de toda a humanidade. E é Pai dos salvos em Cristo. Ele é Criador de toda a humanidade e de toda a criação. E é Pai dos salvos em Cristo. Porque nós somos salvos através do unigênito do Pai. Jesus é o Filho unigênito, único. Nós somos filhos de Deus a partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Aí a gente passa a ser filho por adoração em Cristo. Através dos ensinamentos que Deus enviou Jesus, com essa palavra dele, se fez carne nele, para através do ouvir, crer e obedecer, a gente se tornar filho de Deus, membros participantes do corpo santo de Cristo, que é a igreja, os salvos em Cristo. Corpo espirituais, corpo dos salvos em Cristo, que é um povo espiritual. Porque o povo carnal, para Deus as coisas dele é loucura, para eles são loucuras. Mas os espirituais recebem do Espírito Santo o entender da palavra de Deus. Do entender que Deus é o nosso Pai Celestial, que nós temos um Pai, como Jesus disse. Jesus manda a gente honrar nosso pai e nossa mãe, segundo a carne e o sangue. Mas espiritualmente ele pede para a gente não chamar ninguém de pai no sentido espiritual, porque nós só temos um pai espiritual, que é Deus. A ninguém chameis de pai, quando ele diz isso é no sentido espiritual. Porque vocês só têm um pai, que é Deus. E nos ensinou até a gente orar e chamar Pai nosso que está no céu. Ele não ensinou a gente orar a mais ninguém a não ser ao Pai, e em nome de Jesus a gente pedir. Ele não disse assim: quando vocês orarem, você diga assim: Pai nosso e Mãe nossa que está no céu. Não disse não. Ele ensinou a orar como realmente é. Na verdade, ele ensinou a orar assim: Pai nosso que está no céu. Até mesmo porque a palavra não ensina que a gente tem uma senhora no sentido espiritual, que a gente tem uma mãe espiritual. Não. No sentido carnal, carne e sangue, sim. A gente tem o nosso pai e nossa mãe, devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Carnal, obedecer a eles, porque eles nos geraram segundo a carne. Mas segundo o Espírito, nós só temos um Pai espiritual, que é Deus. A Ele somente chameis de Pai. A Ele somente adorai. Adorai ao Pai e ao Filho, porque ao Filho foi autorizado pelo Pai todo joelho se dobrar e adorar, toda língua confessar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é Senhor. Para a alegria do Pai, estamos autorizados por Ele para todo joelho se dobrar diante do Senhor Jesus, Filho de Deus, e toda língua confessar que Ele é o Senhor, para a honra e glória do Pai. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens, mediador de toda graça. O restante dos santos foram agraciados, receberam a graça de Deus através de Jesus. Inclusive Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem, pela graça. Quando o anjo disse: Ave cheia de graça, disse que ele quis dizer para a humanidade que Maria não foi mãe de Jesus por mérito humano, mas foi mãe de Jesus Cristo, homem, através da graça de Deus. Ela foi agraciada. Serva de Deus, sim. Filha de Deus, sim. Foi agraciada por Deus, sim. Como todo salvo em Cristo é agraciado. Pela graça sois salvos, para a honra e glória do Pai.
Não é mérito humano, mas é graça e misericórdia de Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe hoje e sempre, meus amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todos nós esteja. Que a graça de Deus nos alcance e faça a gente ser agraciado, como todos os santos salvos em Cristo foram e são, e é até o dia da sua vinda, da sua segunda vinda. Para a honra e glória do Pai. Deus abençoe, povo de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Amém.